Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu desejo a paz do Senhor a todos. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre o poder da língua. Você é daquela que fala muito, que fala muita besteira, que fala coisas, escreve lá no Instagram, comentário desagradável no Facebook, e você já foi prejudicado porque fala demais. Eu vou te explicar qual é a verdadeira palavra o significado dessa palavra fala demais. Vem comigo nesse vídeo, que eu vou te mostrar na palavra do Senhor, tá bom? Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no meu canal, dar um like e acessa aquele sininho lá, gente. Ativa ele para quando chegar novos vídeos, você ficar sabendo dos novos conteúdos que tá chegando, tá bom? Dá um like e se inscreve no meu canal. Vamos lá para o conteúdo, gente, sobre a língua, né? Sobre falar demais. O que é falar demais, Cíntia? É falar muito, eu sou palestrante, eu sou uma pregadora, eu falo muito. Não, não é isso. Falar demais, gente, significa quando você fala algo que magoa, que prejudica, tá? Isso aqui é o que a Bíblia fala. Quando você prejudica sua família, seus irmãos, ou algum colega, né? Ou você danifica a imagem daquela pessoa, deixa a pessoa triste, falar palavras maléficas, né? Que levam a pessoa para o buraco. A pessoa já está ruim, você não vigia no que você fala. Ou você escreve lá nas redes sociais, né? Coisas que às vezes você podia perder a oportunidade de não escrever, você escreveu, aí de repente leva uma advertência, que agora tem a lei do fake news, né? Então nós temos que ter cuidado em tudo que a gente for fazer, antes de falar ou escrever, ou, sei lá, dar a sua opinião. Pense primeiro o que você vai falar, certo? E vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz, tá bom? É lá no livro de Tiago, capítulo 3, que diz assim: domine sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o sinal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, né? Uma simples faísquinha, né? Assim também a língua é o fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar toma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de venenos mortíferos. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vocês entenderam a mensagem, gente? Aqui ele está falando exatamente isso, né? A própria hipocrisia, né? Chamada hipocrisia. Você prega uma coisa e vive outra, né? Você escreve uma coisa e vive outra.
Por exemplo, eu sou uma pessoa, para quem me conhece sabe o quanto eu sou falante, eu sou uma pessoa extremamente desinibida para falar. Não sou muito bacana com vídeo, gente. Mas eu estou começando a quebrar esse tabu, essa trava que eu tinha, né? Porque o que eu estou fazendo aqui é amando do meu Senhor, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu falo muito. E eu não vou mentir para você, não, gente. Eu confesso que eu já falei muitas coisas ruins. Já profanei, já amaldiçoei, já esculhambei. Porque eu já fui do mundão, eu já fui desse mundo lá fora. E eu hoje tenho um diferencial. Hoje eu reconheço quando eu falo besteira, quando eu erro, quando eu falo que não deve. Existe uma diferença hoje quando a gente tem o Espírito Santo. Eu peço perdão. Mesma hora que eu vi que eu magoei meu esposo, minhas filhas, que eu falei alguma coisa que não agradou a minha mãe, qualquer outra pessoa, gente, eu peço perdão e eu chego para elas e digo: me perdoa, eu sou uma pessoa muito errada, me perdoa, me desculpa, eu falei besteira. Eu, na mesma hora, eu reconheço. E quando eu escrevo uma coisa que acontece também, gente, porque eu tenho meus ideais, eu tenho umas coisas que eu defendo, que eu acredito, né? Tudo isso eu tenho, eu sou um ser humano normal. E às vezes não vou mentir para você, não. Eu caio em tentação e eu vou lá no Instagram e eu taco o dedo lá e escrevo, às vezes, coisas que não era para eu ter falado. Tudo isso eu reconheço. Então, gente, tenta se controlar, tenta. Eu sei que é difícil, mas você que é cristão, né? Eu estou fazendo esses vídeos muito voltados para nós cristãos, que estamos tentando ter uma vida com Deus, tentando seguir as escrituras do Senhor, tentando ser igual a Ele, né? Ou parecido, porque Jesus disse que a gente tem que andar como Ele andava, falar como Ele falava. Gente, eu sei que não é fácil, porque nós somos um bolo de carne e a nossa carne é muito fraca, principalmente para a gente que fala muito, como no meu caso, né? Mas eu sei que essa palavra que a gente tem que ter o poder da língua, porque se a gente não tiver domínio sobre esse órgão tão pequeno, ela vai nos levar para o inferno, ela vai nos levar para a maldição, vamos amaldiçoar os nossos filhos, né? Quantas vezes a gente não fala, menino danado, peste, né? Assim, tem gente que fala isso. Isso tudo você está amaldiçoando seus filhos, tá certo? Então tenta procurar falar coisas boas, embora seja muito difícil, a vida não tá fácil para ninguém, né? Tá tudo muito difícil, às vezes a gente reclama, até não reclamar também, né? Às vezes a gente acaba falando algo ruim para um irmão da tua igreja. Então, procura praticar essa palavra em Tiago, capítulo 3. Lê o capítulo 3, eu li todo o capítulo 3, até o versículo 9, né? Que fala sobre a língua e sobre o poder que ela tem, certo? Você vê que tem gente que tem o poder da palavra, né? Aquelas pessoas que sabem falar e te convencer. Parece assim que desliza, né? Aquela que ela fala. E assim como essa pessoa tem esse poder da oratória, tem gente que tem um deslize do veneno. Solta o veneno, aquele veneno assim, sabe? Tipo aquelas pessoas que chegam assim, tu viu, mulher? Aquela fulana aí começa a minar falando mal da colega para outra. Ou às vezes você fala mal do seu próprio cônjuge, da sua família, né? E aí você fala, eu já vi mães falar mal dos próprios filhos, Quando você tem alguma coisa, né, com seu filho que não está resolvido, vai lá e conversa com seu próprio filho, mas não fica falando do seu filho para os outros. Quando você tem alguma coisa contra o teu marido que você está vendo que está errado, não sai falando, mulher, olha, meu marido é assim, assim, assim. Isso aí é a língua, gente. Não, pega essa tua fala e fala com ele. Chega, olha, meu filho, eu quero conversar com você. Você pode me ouvir? Solta o celular e tal, tal, tal. Tem que ter autoridade, amiga. Autoridade é na tua casa. E aí você conversa com seu marido, ao invés de estar falando. Eu sou assim. Eu só falo, se você me ver falar de alguém, você pode ter certeza que tudo que eu disser ali vai ser pregando ou dando um exemplo, como eu já dei aqui exemplo da minha família. Mas antes de tudo, eu já resolvi com eles. Eu já resolvi dentro de quatro paredes com o meu marido, com a minha mãe, com as minhas filhas, e assim sucessivamente, né? Se eu não falar de alguém aqui é porque não está resolvido ainda, tá, gente? É porque eu ainda tenho que resolver, não é coerente, não é legal eu falar de alguém sem que a pessoa não esteja nem aqui para se defender, tá? Eu não era assim não, gente. Eu era uma pessoa extremamente venenosa, eu era uma pessoa perigosa, assim. E quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente é do mundo, eu reconheço as minhas falhas, os meus erros, reconheço que eu já errei bastante, demais, né? Por isso o Senhor Jesus hoje colocou no meu coração, fala sobre a língua, fala sobre o domínio da língua, né?
sobre o que você tem que falar, profanar, falar, abençoar, né? Eu não vou mentir para você, gente, já reclamei, e às vezes reclamo, porque sou um ser humano, tá certo? Pratica essa palavra. Então, tenta profanar agora, profanar não, tenta abençoar, falar só coisas boas, para sua vida melhorar, porque melhora, gente. Palavras têm poder. Através da palavra que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus venceu o inimigo lá no deserto, né? Foi com a palavra tem poder, tá bom? Então fique com o Senhor Jesus, Deus abençoe mais uma vez a sua semana, o seu mês, a sua noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo. Fica com Jesus, eu abençoo em nome do Senhor Jesus o seu lar e um grande abraço, beijo e muito obrigada por estar aqui mais uma vez comigo, tá bom? Fica com Jesus.